Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida. Aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Sou grato a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, bem como a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista para cada dia da semana, como preparação para a lição do domingo subsequente. Nós estamos aqui para tentar auxiliar os irmãos, motivar os irmãos a fazerem a leitura e o estudo dessas passagens bíblicas. E também da revista, né? Eu não sou nenhum teólogo, não sou pastor, não sou, né? Estou aqui na condição de servo de Deus, tentando compartilhar aquilo que tem chamado a minha atenção na palavra, aquilo que tem chamado a minha atenção na revista, como um incentivo para que você também leia, para que você também estude em nome de Jesus. Nosso estudo devocional de hoje está na primeira carta, a primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos nos preparando ao longo dessa semana para a lição de número 4 do terceiro trimestre, que tem por título, Amós, é tempo de buscar o Senhor de todo o coração. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento com ênfase nos profetas menores. Na primeira lição, nós estudamos os profetas e suas profecias. Vimos que as profecias do Antigo Testamento ainda servem para orientação, exortação, advertência da igreja nos dias de hoje, porque é uma palavra inspirada. Vimos que Jesus, o próprio Jesus, ele faz menção de algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento, validando, né, essas passagens. Na lição de número 2, nós estudamos a vida e o ministério do profeta Oséias. Na lição de número 3, nós estudamos a vida e o ministério do profeta Joel. E agora nós estamos estudando sobre o profeta Amós. Essa lição será dada amanhã, né, no dia 23 de julho de 2023. Na lição desse domingo, do próximo domingo, sobre Amós, é interessante que é uma lição muito voltada, é lógico, para toda a igreja, mas muito voltada para a liderança, né? É uma oportunidade que nós estamos tendo de refletir sobre a condução dos trabalhos, sobre a maneira que estamos pregando a palavra, né? E também sobre um coração quebrantado, voltado para a fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Nós vimos no capítulo, basicamente as 12 lições que tratam dos 12 profetas, eles vão tratar dessa estrutura. Eles vão dar um cenário da mensagem do profeta, é uma contextualização onde ele está inserido, a essência da mensagem, para a gente entender o que ele pregou, né, qual foi a mensagem, e a aplicação daquela mensagem para os dias de hoje. Então são 3 tópicos: um contexto histórico, um estudo da mensagem propriamente dita e a aplicação da mensagem nos dias de hoje. Então, dentro do contexto histórico, o que a gente precisa saber? Eu já dei esse estudo no primeiro vídeo, no segunda aula do profeta Oséias, para poder a gente fazer a aplicação em todas as aulas. Mas, basicamente, é importante nós conhecermos a divisão do reino, né? Faz muito sentido a gente entender a divisão do reino de Israel para entender como o reino do norte esteve pervertido, né? Eu já falei em outros vídeos anteriores, mas basicamente, após a morte de Salomão, né, Deus divide o reino de Israel em reino do norte e reino do sul. O reino do norte futuramente teve a sua capital em Samaria, o reino do sul em Judá. Deus dá 10 tribos a Jeroboão I. E esse, com medo de que o seu povo descesse até Jerusalém para adorar no templo de Salomão, ele vai construir 2 bezerros de ouro
para que o povo não descesse. E esses bezerros, eles vão ficar em Betel e Gilgal, que se tornaram ali polos de idolatria. E os seus sucessores, eles vão manter essa cultura idólatra instituída por Jeroboão I. A história de Amós se passa durante o reinado de Jeroboão II, né? E ele vai atacar as injustiças que eram cometidas, sobretudo no Reino do Norte. Nós vemos que o capítulo 1, basicamente, fala de profecias, mensagens a outras nações, mas o foco da mensagem era para o Reino do Norte. Então, no tópico 1, nós vamos ver tudo sobre o profeta. O significado do seu nome é carregado, né, no sentido daquele que carrega peso, daquele que carrega fardos. Vamos ver que o ministério profético dele não foi como o do profeta Isaías, por exemplo, que profetizou no palácio, o profeta Daniel, né, que tinha vínculos com a elite social, né, que tinha algum tipo de vínculo na alta cúpula da sociedade. Então era usado por Deus para profetizar lá em cima. Vimos também que ele não era de família sacerdotal, como é o caso de Jeremias, de Ezequiel, né, que eram preparados para serem sacerdotes, né, e foram tomados para profetizar para o Senhor, né. Vimos que ele não tinha frequentado uma escola de profetas, como o caso de Eliseu, né, na época de Elias, ao que tudo indica, a leitura bíblica, havia uma escola de profetas, onde os profetas iam sendo treinados, estudados, e ia substituindo aqueles ministérios proféticos. Nós vemos que o profeta Eliseu pede a Elias, né, que ele receba a porção dobrada, né, da sua unção. Então, naquela época havia uma escola de profetas. Então, Amós ele não frequentou a escola de profetas e não profetizou nas altas cúpulas, né, e não tinha vínculo com a elite social, né? Ele era, na verdade, um fazendeiro, um pastor, um cuidador de ovelhas, de sicômoros, né, de figos. E ele foi tomado pelo Senhor para levar essa mensagem específica. Então, nós vamos ver que, durante o seu ministério, o sacerdote Amazias, ele vai se levantar contra a mensagem do profeta Amós, né? Nós vemos que ele era sacerdote em Betel, né? E como o reino passava por um período de prosperidade, não seria benquisto, aceito, aquele que profetizava contra o reinado, né? Cada um, na alta cúpula, né, que estava subjugando os mais pobres, cada um queria se tirar proveito, né, daqueles frutos, né, da corrupção que estavam tendo, né? O cenário político era de exploração dos mais pobres. Nós já vimos aqui nos nossos devocionais que a economia em Israel era basicamente agrícola. Então eles viviam do que a terra produzia, vendendo, consumindo, trocando. Então, o que era feito à época? Os mais pobres precisavam arrendar as terras para poder produzir, né? E quando não conseguiam pagar por diversos motivos, essa elite subjugava, vendendo eles, né, tomando eles como escravo, tomando a produção, a terra. Eles tinham que trabalhar agora para poder pagar o que eles perderam, né? É por isso que no texto lá de Amós, nós vimos ao longo dessa semana, o profeta denuncia que algumas pessoas são vendidas por uma sandália, por um par de sandália. O que é isso? Possivelmente, né, é o empréstimo do valor referente a uma sandália que não era perdoado. E aí eles acabavam sendo tomados como escravo por conta de um par de sandália. Então, eram diversas corrupções, né? Tanto no aspecto da corrupção, quanto no aspecto moral, onde o profeta também diz que 2, pai e filho, se deitavam com a mesma mulher, né? E isso era socialmente aceito, né? Então, o profeta Amós ele vem denunciar contra tudo isso. E aí, Amazias vai se levantar em oposição à mensagem de Amós. E aí nós aprendemos, né, que nós temos que ter um compromisso com a palavra, com o ministério, com o chamado que Deus nos tem dado, né? Então, o profeta Amós, ele vai dizer que ele não é profeta, né? Ele é um fazendeiro e Deus é que o tirou de trás dos gados para levar aquela mensagem. Então, é comum nos dias de hoje nós vermos
sobretudo algumas pessoas que vivem, né, de pregar, vivem de cantar, vivem de fazer a obra de Deus, né, recebem financeiramente para fazer esses serviços, às vezes ficam muito presos em agradar ao público, né, agradar a igreja com as suas palavras de bênção, de profecias, para que eles possam continuar voltando. Então nós vemos no ministério do profeta Amós que Deus não aceita esse tipo de serviço. Nós temos que ter um compromisso com a verdade. Aquilo que Deus mandou a gente fazer, a gente faz. Se for para abençoar, a gente abençoa. Se for para corrigir, a gente corrige. Se for para divertir, a gente adverte. Mas temos que ter o compromisso e a certeza de estarmos fazendo aquilo que Deus mandou, né? Então, a resposta de Amós, lá no tópico 1.3, diz: Amós tinha consciência de que a única autorização necessária para cumprir seu ministério era o chamado de Deus, né? Aleluia. Então, no tópico 2, vai falar da mensagem, que eu já falei aqui também, né? Então, diz aqui: a injustiça imperava entre a liderança religiosa, que se escondia atrás de uma falsa moralidade e uma espiritualidade vazia, oferecendo cultos que não agradavam mais ao Senhor. O Senhor não quer só a nossa adoração, o nosso culto, as nossas palmas, as nossas músicas, né? O Senhor quer que a gente viva uma vida justa, que a gente venha manifestar a sua justiça entre as nações. Aí ele fala aqui, ó, a falta de retidão era sentida nas 3 esferas da vida pública, no tempo do profeta Amós. Isso nos remete, isso lá no tópico 2.2, ao título da lição, né, que fala, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Aí quando nós vamos ver lá na leitura, na verdade aplicada, diz: como discípulo de Cristo, somos chamados a viver coerente com a vida, coerente com a fé e os valores bíblicos, né? Os valores bíblicos são valores de justiça e de retidão. Então, nós precisamos viver uma vida de retidão com a manifestação da justiça de Deus. O que é retidão? O que é andar em retidão? É você andar de maneira digna, onde a justiça de Deus se manifeste através da sua vida. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui que cabe ao povo de Deus ser exemplo de retidão e justiça, amar a Deus e o próximo de forma prática, e não apenas com discursos evasivos e vazios, especialmente os menos favorecidos, isto é, os menos amados na prática. Então perceba, não adianta a gente pregar a palavra. O comentarista está dizendo que o nosso discurso se torna vazio se nós apenas pregarmos, mas não vivenciarmos, né? Amar ao próximo é, sobretudo, amar os mais pobres, que é o que mais carece do nosso amor e ajuda, né? A necessidade do verdadeiro arrependimento. Aí nós vamos para o texto que nós lemos hoje, né? No nosso devocional. É necessário um arrependimento, né? Era preciso trazer à memória do povo as palavras que Deus tinha dito a Moisés quando Josué renovou a aliança no Monte Ebal. Eu vou ler para os irmãos lá em Josué 8:32, que diz assim: ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. A maneira de nos levar ao arrependimento, um instrumento que Deus usa para nos convencer dos nossos pecados e nos levar ao arrependimento, é a palavra de Deus. Nós sabemos que é o Espírito Santo, né, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele assim o faz através da ministração da palavra de Deus. É por isso que Deus levanta os santos profetas para poder pregar a palavra. Nosso pastor costuma dizer que o homem leva a palavra até os ouvidos e o Espírito Santo leva a palavra do ouvido aos corações. Então, queridos irmãos, continue levando a palavra até os ouvidos, né? Nós vemos a parábola do semeador que Jesus contou, diz que um semeador saiu a semear. E o que ele fez? Lançou as sementes.
Algumas sementes caíram em boa terra, outros caíram em solo pedregoso, outros caíram à beira do caminho, mas ele lançou a semente, ele pregou a mensagem do evangelho, né? E aí compete a Deus trabalhar no coração de cada um segundo a sua soberana vontade. Então Amós não hesitou em pregar a palavra, nos ensinando, queridos, cumpra o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Se nós não entendermos nada, nós como obreiro, uma classe de obreiro, se nós não entendermos nada da lição dessa semana, precisamos guardar pelo menos isso. Cumpra com o ministério que Deus te entregou. Pregue a palavra, faça com alegria, faça com zelo e deixa que Deus trabalhe. Eu estou falando aqui ao longo da semana sobre o profeta Ezequiel. No chamado de Ezequiel, Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, pregue, quer ouça, quer não ouça. Um dia saberão que teve entre vós um profeta. Então nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus. No tópico 3, ele vai fazer a aplicação, né, de tudo o que foi a aplicação da mensagem de Amós aos dias de hoje, né? Eu destaquei aqui no tópico 3.1. O fato de Israel ser o povo escolhido trazia-lhe a falsa segurança de que estavam isentos do julgamento de Deus. Às vezes, a igreja ela goza do privilégio de ser chamado povo de Deus, né? O apóstolo Pedro, ele diz que vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, né? Então, às vezes a gente gosta dessa prerrogativa e se acha melhor. Não, queridos, aumenta a nossa responsabilidade. Quanto mais crente nós somos, mais cuidado nós temos que ter, né? O comentarista ele vai dizer aqui que quanto mais próximo de Deus nós estamos, maior é o juízo que pode vir sobre nós. Então isso requer uma vida mais santa, né? Uma prática maior da justiça, um zelo maior com a obra de Deus, um compromisso maior com a sua santa palavra, né? Para que nós possamos ser como um rio que leva essa justiça a todas as partes da sociedade. Assim como Israel, muitos de nós temos esquecido do dia da nossa libertação, vivendo em situações que não nos identificam como nosso libertador, com nossa aliança de batismo, né? Então traga a sua memória aí, meu irmão, né? Assim como Josué fez com o povo lá no Monte Ebal, traga a sua memória a palavra de Deus, o chamado de Deus na sua vida, né? O que Deus já fez na sua vida para que você tivesse hoje de pé, né? É o momento de nós compreendermos também de onde Deus nos tirou, para entender que o grande é o poder de Deus na nossa vida e que nós precisamos ser instrumento às outras pessoas. Porque se hoje você prega, um dia você não pregava. Se hoje você está, né, na presença de Deus, mas um dia você já esteve fraco na presença do Senhor também, né? Isso tudo é a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. No 3.2 diz, corra, ele cita aqui Amós 5.24, corra, porém o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Isso significa que o formalismo religioso e o cerimonialismo nada representam diante de Deus se não estiver acompanhado de atitudes que demonstram o amor e o cuidado de Deus pelos homens. Então perceba, Deus nos escolheu como nação para que nós possamos fazer que esse amor que nós recebemos flua como um rio impetuoso. Um rio impetuoso, ele vai devastando, ele vai ocupando todo o espaço, ele vai molhando todas as terras, ele vai chegando a todos os lugares. É isso que Deus quer fazer através da nossa vida. Nós não podemos reter esse amor que nós temos recebido. Precisamos deixar ele fluir no nome de Jesus. No tópico 3, fala uma mensagem de esperança. Nós vimos lá em Amós 9, né, que ele traz no finalzinho do livro, ele traz uma mensagem de esperança, dizendo que Deus iria levantar o tabernáculo caído da casa de Davi, né? E esse tabernáculo é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós falamos um pouco sobre o tabernáculo, né, que é o local onde Deus habita, o local preparado para a presença do Senhor, né? Então, quando o evangelista João diz, lá em João 1,14, Evangelho de João 1,14, que o Verbo se fez carne
e habitou no meio de nós. Verdadeiramente, Deus estava levantando um habitáculo que estava caído. Querido, que Deus te abençoe, né? Que você tenha uma aula abençoada amanhã, no nome de Jesus. Eu corri para esse vídeo caber dentro do que eu posso gravar aqui, tá? Mas que você possa ter uma aula proveitosa e abençoada, no nome de Jesus. Fique com Deus.